mas vejo como um líder de transformação, um líder transformativo. Mesmo que essa transformação não seja oficial, não seja formal. Eu nunca vi uma organização a ter sucesso que não esteja em transformação diária. Pode ser uma transformação sob o nome de melhoria contínua, mas que no fundo é uma transformação, não é mesmo? Uma transformação em graus mais pequenos, mas inúmeros graus, e por isso tem uma complexidade também elevada, ou algo mais disruptivo, como o Marco, por exemplo, poderá falar-nos de hoje em dia. O Marco é um belo exemplo em como pode-nos falar destes dois mundos, de uma inovação mais disruptiva e de uma inovação mais contínua ao longo do tempo. E mantendo sempre uma matriz, uma essência na organização, que por vezes um dos medos que ela própria tem é perder a sua essência, mas isso está inerente ao seu ser, à sua existência. E isso, eu nunca vi uma organização perder a sua essência por uma transformação organizacional. Já vi organizações a ficarem piores, já vi organizações a ficarem melhores, mas no fim a essência estava lá. Podia ser melhor, podia ser pior, mas ela estava lá. Porque a transformação pode ir à estratégia, pode ir aos processos, pode ir à tecnologia, pode ir aos produtos, mas no fim, acima de tudo, eu acho que é uma transformação de pessoas. É levarmos as pessoas a pensar de forma diferente, a agir de forma diferente, e para nós agirmos de forma diferente, nós temos que mudar. Eu lembro, Rafael, da última vez, acho eu, que estivemos juntos no Rio. Nós estávamos juntos a jantar num restaurante do Rio e eu li uma mensagem do Bernardinho nas redes sociais que ficou até hoje comigo e é um dos meus lemas, que era: transforma-te para transformar. Eu acho que um dos erros que a equipa melhor, diferente para melhor, no fim dessa transformação. Porquê? Porque a transformação é muito efêmera. Ou seja, nós vamos conseguir transformar algo e no fim, eu costumava me perguntar, mas isto vai ter que recomeçar. Sempre, o Guardiola no outro dia disse: amanhã é dia zero. E é isso mesmo. Ou seja, a inovação para ser sustentável tem que ser uma inovação de dia zero. A melhoria contínua para ser sustentável tem que ser melhoria contínua de dia zero. E para isso, nós temos que estar constantemente à procura da transformação. E por isso, quando nós dizemos assim, ok, a transformação fechou uma etapa da transformação da organização, porque a transformação é um processo sem fim. Então, é por isso que eu associo muito a um infinito, em que as duas bolas do infinito, as duas rodas, são o meu próprio jogo e o nosso jogo. E com isso nós projetamos uma transformação que pode chegar onde nós assim o desejamos e assim formos capazes de o ter e de o conseguir. O ser capaz, eu acho que é a expressão mais presente numa transformação organizacional. É nós sermos capazes ou não de projetar algo que no papel funciona muito bem, mas que depois, na realidade, essa lógica e o fazer todo o sentido pode não ter uma aderência, uma conexão grande, por inúmeros motivos, desde circunstâncias adversas, desde resistência à mudança por um contexto especial da equipa, entre outros. O que eu vejo muito fundamental, havia uma organização que chamava, nós hoje vamos fazer o Lean. Eu dizia sempre, não façam isso, porque nós estamos a tornar tangível cozinhar, é bem mais disruptivo em termos tecnológicos. Conta-nos lá, por favor, como é que tu contas trazer esse futuro para o nosso presente? Muito bom, muito bom. Primeiramente, que saudade, né? Então, assim, que gostoso estar aqui. Obrigado, Paim. Obrigado, Nuno, pelo convite. Tanto tempo que a gente não tem esse bate-papo, né? Tivemos muitos aí no passado e
Muito feliz de estar aqui de novo, te ouvindo aí, enche aí a gente de energia e de que é possível, né? Eu acho que um dos diferenciais aí da missão, e a gente teve algumas oportunidades de estar junto, é trazer para as pessoas essa sensação de que é possível, né? Então, esse encorajamento que você trouxe dessa experiência sensorial, né? De despertar algum ponto e que traz aquele olhar de que é possível, né? Então, obrigado pelo convite, matando a saudade aqui com vocês. Bom, assim, eu trazendo só um pouco aqui sobre mim, né? Então, eu sou o Marco, trabalho na Embraer desde 2001 e realmente a minha trajetória, a minha história na Embraer é uma história, até pouco tempo eu tinha no LinkedIn, mas depois começou a pegar mal, era troublemaker, né? É uma história de causar transformação mesmo, de causar problema, né? Causar confusão, vamos dizer assim. É você saber a sua essência como organização, né? A sua essência como pessoa, a sua essência organizacional e saber como você alavancar isso. Né? A Embraer, ela é uma empresa que desenvolveu a indústria aeronáutica no Brasil e desenvolveu competências chaves que hoje nos tornam um player global. Né? A gente já entregou mais de 8 mil aviões no mundo. A cada 10 segundos tem um avião brasileiro decolando em algum lugar do mundo. Isso é incrível. Se você pensar, né, que essa indústria com um pouco mais de 50 anos, desenvolver na indústria aeronáutica, né, é a primeira indústria de tecnologia realmente exportadora, tirando commodity no Brasil, que exporta tecnologia de ponta, né, é a Embraer. E num mundo, num país que não tinha nem fábrica de bicicleta. Então, você fazer isso, né? E hoje inovação, ela é uma questão de sobrevivência para a Embraer, né? Ela em todos os níveis. A gente até nem gosta de rotular muito a inovação com outros de outros rótulos, porque independente do se é disruptiva, se é incremental, se é, né, uma inovação mais melhoria contínua, ela é inovação. E hoje o principal indicador que nós usamos é o indicador de receita proveniente de inovação. 51% da receita da Embraer é proveniente das inovações dos últimos 5 anos. Então, se a gente não se a gente não inova, a gente morre, né? 51% é muito. E essa é a trajetória de alavancar na sua essência, de alavancar nas nossas essências e se transformar, se desafiar, né? E aí tem essa trajetória. O próprio programa de excelência empresarial foi um desafiar-se, né? A gente entendeu que precisávamos de uma melhoria, de melhorar os nossos resultados, de trazer ali a eficiência operacional e a excelência empresarial como uma questão, dependendo do dia, é até maior que o valor da ação da Embraer, que é a marca mãe, né? A marca avó, né? Porque a marca mãe seria a Embraer X, né? Então, o poder da inovação, o poder de você combinar os elementos de inovação incremental, que habilita a inovação radical ou a inovação disruptiva, é fundamental, né? Então, esse é o primeiro case da mobilidade aérea urbana, combinado a outras questões que também a gente visualizou, que foi o projeto que, no caso, eu liderei, que é como que eu posso fazer com que a gente elimine ou minimize os atrasos e cancelamentos de voo, né? Nós, como passageiros, que é o outro projeto, né? Nós, como passageiros, foi o problema que a gente visualizou. A gente está lá no aeroporto, a gente vê o avião atrasar, vê o voo ser cancelado, né? E a indústria da aviação, ela ainda estava parada no século XX. Então, a gente trouxe um questionamento e trouxe um desafio para esse ecossistema de plataformização, de pensar plataforma digital, pensar modelos de negócio descentralizados para disruptar o mundo de serviços na aviação, para que a gente pudesse entregar para uma airline uma ferramenta de colaboração e de inteligência para que quando um avião tenha um problema não planejado, ela consiga colocar todos os jogadores e todos os players alinhados com o mesmo objetivo, que é de take off, né? Que é de fazer o avião continuar voando e voltar ao serviço para que os passageiros não precisem esperar. E a gente fez isso com uma plataforma que hoje atende até helicóptero, não precisa nem ser, não é para produto Embraer. E a gente entrou no mundo da tecnologia digital, a gente entrou no mundo
tech, né? E isso sobre uma questão de sobrevivência e aprendendo a se alavancar nas suas próprias competências, na sua essência, que você comentou um pouco aí no começo da sua fala, Nuno. E eu venho ao longo desde 2001, me transformando para transformar a companhia, para poder influenciar na transformação da companhia, né? Que é uma companhia de 18 mil pessoas, então imagina que existe uma força ali motriz de sustento ali, né, do core business de 18 mil famílias que dependem daquele core business. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Não é uma loucura, um devaneio, é algo que depende de estratégia, depende de alinhamento de propósito, depende de constância de propósito, e a gente vem colhendo os resultados disso ao longo dessa jornada, né? Algumas estão a ouvir hoje e que vão ouvir nos próximos dias. O meu muito obrigado. É um enorme privilégio ouvir-te. Estarmos juntos é um enorme prazer para mim. Muito obrigado, Marco, mesmo. E boa noite, Raimundo. Muito prazer. Tudo bom. Obrigado, Bruno, Rafael. Parabéns, Marco, pela apresentação, espetáculo. Muito bom estar aqui com vocês todos e todas, né, neste final de tarde. Eu falo aqui da sede da Globo, no Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro, e estou aqui convidado para falar um pouco dessa nossa história recente, né, de transformação. É um processo que está ongoing, longe dele ser finalizado. É um programa extremamente ambicioso, numa indústria que vocês todos já devem ter percebido, foi muito e está sendo muito afetada pela transformação digital, né? A indústria de mídia, ela olhando todos os quadrantes que acompanham disrupção nos diversos setores da economia, é um daqueles hoje mais afetados, né? Então, eu estou, né, na Globo há 42 anos, né? É meu único emprego, nunca trabalhei em nenhuma outra organização, entrei na empresa com 18 anos de idade como técnico de manutenção, cuidando dos transmissores da TV Globo em Recife, em 1981, 100 anos, depois as operações da Rádio Globo, né, nos anos 60, em 1965, o lançamento da TV Globo, 30 anos atrás, né, o lançamento da Globosat, nossa programadora de TV paga, e em 2000 o lançamento da Globo.com, nossa empresa de internet. A estratégia do Conselho de Administração da empresa sempre foi de dar, né, a essas empresas, TV Globo, Globosat, Globo.com, a própria Som Livre, muita independência, né, e autonomia na entrega da sua estratégia. Então, você tinha domínios de negócio muito bem estabelecidos, né? A TV Globo, como uma grande rede de TV aberta, uma referência global, líder no Brasil, uma liderança inconteste. A Globosat, a maior programadora de TV paga do Brasil também, com a liderança no mercado de TV paga, né? A Globo.com como uma empresa de internet que explorava os conteúdos Globo em portais, né, que monetizados por publicidade. O que acabou acontecendo? A indústria de mídia se transformou numa velocidade muito grande. E essas fronteiras entre TV paga, baseada em subscrição, a relação com as operadoras que fazem a relação final com o consumidor, né, o modelo B2B2C, né, o modelo de TV aberta, né, baseado em publicidade, com esse alcance, né, que a Globo tem e chega a mais de 80 milhões de pessoas todo dia com os nossos produtos e uma liderança no mercado publicitário. Essas fronteiras elas foram completamente implodidas, essa é a verdade. Não foi um processo lento, gradual, foi que operava os canais de TV paga, distribuíam os canais de TV paga. Essas organizações é que, em última instância, tinham a relação direta com o consumidor final. Nós já tínhamos lançado em 2015 o Globoplay. Ali, o Globoplay em 15, ele já foi uma prova de conceito, né,
de que seríamos capazes de ter um produto digital, né, que pudesse construir um modelo de relacionamento individualizado com o consumidor e que pudéssemos ter ali ofertas personalizadas, né, basicamente de conteúdos da TV Globo. Naquele momento, era basicamente da TV Globo. E em 18, nós chegamos realmente à conclusão de que não fazia o menor sentido uma empresa de TV aberta, que era a TV Globo, né, que vivia basicamente de publicidade, ter lançado um produto de subscrição, que era o Globoplay, que no fundo deveria ter sido lançado pela Globosat, mas a Globosat não poderia lançar aquele produto naquele momento, dados os contratos que ela tinha de distribuição com as operadoras de telecom. Então, são as questões assim típicas, né, dos ambientes legados que você tem muita dificuldade de mudar o status, né? Então foi uma decisão muito corajosa e ela partiu primeiro dessa nova estratégia de que teríamos que nos relacionar diretamente, ter produtos personalizados, endereçados ao consumidor final, pegadas digitais, né? Então a gente conhece muito do que este consumidor faz em relação à mídia, qual é o time que ele torce, que esportes ele assiste mais, que produtos de televisão ele mais vê, né? Os seus dados demográficos, naturalmente. Mas quando a gente integra essa base de dados com a base de dados de empresas de outros setores, setor financeiro, setor de telecom, setor de o retail, né? Você enriquece enormemente, você passa a ter um conhecimento 360 graus desse consumidor. E a partir desse conhecimento 360 graus, nós e os nossos parceiros nesse ambiente de dados começam a oferecer para esses consumidores produtos e serviços extremamente customizados, né? Então, a jornada da Globo é uma jornada na qual nós saímos de um posicionamento media-centric, né, e passamos a um conhecimento consumer-centric, em que a gente começa a ter, né, uma visão do consumidor tão sofisticada que permite que a gente expanda as fronteiras tradicionais da indústria de mídia. Então, da mesma maneira que passamos a ter a concorrência, né, das grandes plataformas digitais, a gente também passou a sofrer a concorrência de plataformas de retail, de diversos outros segmentos da economia que competem pelo bolso e pela atenção do consumidor, né? E, portanto, conhecer o consumidor em novas avenidas de crescimento, como e-commerce, marketing de influência, online sports betting, né? E temos outras value streams que estão focadas mais no processo de produção de conteúdo. A gente tem transformado o nosso processo de produção de conteúdo com foco muito grande na manutenção da qualidade, ampliação da escala e redução de custo, né? Então, a gente tem feito hoje, nós temos utilizado muita tecnologia para tornar o nosso processo de produção de conteúdo mais eficiente, mais escalável. Muitas decisões difíceis foram tomadas, vou dar aqui um exemplo a vocês. A Globo firmou 2 anos atrás um contrato de parceria estratégica com o Google Cloud. Muita gente fala que, cara, vocês estão dormindo com o inimigo. De certa forma, todos nós estamos dormindo com o inimigo, né? O mundo se tornou muito complexo hoje e você precisa construir relações de parceria específicas, limitadas, né, em torno de diversas, chamar de Chinese walls, que de certa forma garantem que você protege as suas informações estratégicas, a ação como um todo, que estava na Globo.com. E claro, assim, não vou ficar aqui falando das outras questões, mas assim, muitos embates dos outros aspectos da cultura das organizações que a gente teve que trabalhar fortemente para não permitir que elas se tornassem focos de fricção e de impedir que a gente pudesse evoluir, né? Então, hoje, a gente não tem mais dentro da empresa o que a gente chamava nas viúvas da TV Globo, as viúvas da Globosat ou da Globo.com, nostálgicos de um tempo que já passou e não volta mais, né? A gente tem que olhar para frente, andar para frente, quebrar o espelho retrovisor desse carro, né?
E o nosso futuro ele está um all-in na combinação dessas nossas forças e nessa nova estratégia, né, que está indo muito bem sobre o lado de relacionamento com o consumidor, entendimento do consumidor, conhecimento do consumidor, de relevância. O Globoplay é hoje, assim como eu mencionei, a segunda marca de streaming. A TV Globo continua tendo um alcance, uma audiência incomparável, pouquíssimas televisões abertas no mundo desenvolvido, em mercados abertos, e que você tem a competição, conseguem os índices de audiência que a Globo consegue todo dia. A gente faz aqui, toda noite tem um Super Bowl na Globo, né? Quando você pensa na audiência que ela tem, né? Na conexão e a sintonia que a gente tem com os brasileiros, mas sendo uma empresa com toda essa relevância e tendo um jornalismo isento, um jornalismo contundente, por assim dizer, a gente também leva muita pedrada, né? Então, não, a vida da gente não foi fácil nos últimos 4 anos, não tinha sido nada fácil nos últimos 4 anos da Dilma também, com toda aquela questão do impeachment e tudo mais. Então, nossa vida como empresa em que o jornalismo tem um papel importante, num país polarizado como é o nosso hoje, cobra um preço alto da gente, né? Mas seguimos aqui absolutamente confiantes no Brasil, mais do que tudo, é uma empresa dos nossos modelos de negócio e vários parceiros conectados nessa plataforma, oferecendo produtos e serviços, né, dentro desse ecossistema de conteúdos que a gente tem em múltiplos gêneros, no esporte, no entretenimento, na dramaturgia, né, e no jornalismo. Acho que essa é a jornada e qual é para onde essa bússola está apontada para essa hiperconvergência em todas as telas. Muito, muito legal. Eu vou usar a sua hiperconvergência para chamada hiperconexão. Convido o Daniel a encostar aqui para a gente fazer o encerramento da vontade de quero mais, mas juntando tudo o que aconteceu aqui, a gente vê histórias brilhantes. Mas se vocês pensarem, o Nuno começou falando sobre deslocamentos. E aí eu sintetizaria a fala do Raimundo e vou conectar, que é igual para o Marco. É um sonhador realizador. Porque quando a gente ouve o final, assim, eu preciso sonhar com a TV 3.0, né? Eu preciso realizar a TV 3.0. E foi uma aula de estratégia, foi uma aula de como a Embraer se protege criando novos produtos, que no meio do caminho deve ter tido um monte de sofrimento, um monte de equívoco, né? Mas isso faz com que a gente vá transformando. E aí eu queria usar o Daniel como conexão, né? O Daniel trabalhou na Enjourney, e de certa forma trabalha, trabalhou na Embraer e trabalhou na Globo. E ele é o responsável, a minha gratidão a ele, para a gente ter o Raimundo aqui como convite, o Berdel conseguiu viabilizar isso. Mas eu queria dividir esse fim, assim, que quando a gente imagina as coisas não estão claras, como foi essa magia de contar que o Marco falou, o tocar do Nuno, ou essa consistência de ação que o Raimundo falou. Aí eu vou contar para vocês uma coisa e a gente vê se abre, que eu também, a Amanda não gosta, mas às vezes eu desrespeito os horários, porque está valendo a pena. Mas a gente tem que terminar. Quando a gente criou essa 9ª missão, a gente fez uma coisa que era difícil ser entendida. Sempre foi sobre grandes lideranças e transformação. Mas a gente disse que ia ter inovação, estratégia e ESG. Meu Deus, não dá para conectar essas coisas. Mas olha só, a gente está aqui falando da inovação da Embraer, estamos com o Raimundo mostrando como a tecnologia, a transformação digital viabiliza a estratégia de sustentabilidade de empregos. Da sustentabilidade, Raimundo, da minha visão, da cultura nacional. Quando a gente trabalhou para vocês, com a equipe de tecnologia, a gente conversou, Raimundo, sobre o papel da unificação da cultura brasileira que a Globo tem, né? Que a inovação de
de um senhor na Embraer que era fazer o voo regional. E agora, Marco, eu vou inventar um microvoo regional com o eVTOL, né? E se o eVTOL não tiver peça, não tiver no ar, o Beacon vai ajudar ele a estar no ar para a gente fazer a integração física, digital, de liderança, assim, a gente volta muito para aquilo que a gente fala desde sempre, né? A liderança inspiradora é o que faz essas transformações. Tudo que eu vi até hoje, de tudo que eu passei em consultoria das empresas, na Globo com o Raimundo e com o Berbel, trabalhando ali com o Berbel, Raimundo, a gente tinha referências e líderes inspiradores que levantavam a bandeira e agitavam essa bandeira quando a equipe baixava um pouco a energia, eu precisava de um líder estar lá na frente. Então, isso, para mim, é um elemento fundamental em todas as transformações que eu vi ao longo da minha carreira. Aí, 10 anos em consultoria, mas quase 10 aí em outras empresas. Isso é fundamental. Mas um ponto chave aí, né? A gente costumava falar muito aí que foguete não dá ré. E a gente viu aí SpaceX provando o contrário, o foguete deu ré. Então, como é que a gente aprende, né? E esse foguete aqui que a gente lançamos essa iniciativa, ela não vai dar ré. Agora a sorte está lançada e a gente vai até o final. Poxa, mas como é que a gente aprende e volta esse foguete sem prejuízo de valor para a companhia para reaprender e para refazer? Acho que a pergunta poderosa para o dia 19 é: que foguete a gente teve que dar ré e aonde a gente não acertou? A gente voltou e economizou e gerou mais valor voltando atrás e repensando de forma ágil, né, onde a gente errou, do que indo à frente. Acho que eu vi muito isso acontecer na Globo, vi isso na Embraer e tenho visto em outras empresas. E é difícil a gente falar sobre isso, né? Onde a gente errou? A gente geralmente fala que deu certo, óbvio, isso é muito importante como referência. Mas a pergunta poderosa para quem vai estar no dia 19 é: qual foguete teve que dar ré? Né? Onde a gente errou para a gente aprender com esses erros? Segue aí, gente. Um dos dois. Opa, tô aqui, quero ficar mais aqui conversando, trocando ideia. Muito legal, uma honra estar aqui com vocês, trocando essa brasilidade, né? Acho que isso nos une, todos nós aqui e a gente junto, vendo, né, o que a gente consegue transformar, sendo brasileiro, aproveitando a nossa essência, nas nossas corporações, cada um com a sua história. Obrigado, Raimundo, por compartilhar com tanto detalhe. Eu, há pouco, foi uma baita coincidência, eu estava com o Júnior Bornelli por uma outra razão, ele descrevendo esse case que foi, assim, para mim, muito revelador, né, da Globo. Ele fala disso nas aulas dele e tal. E aí, agora, ouvindo do Raimundo a história, fez muito sentido e realmente nos enche de orgulho. Obrigado, Paim. Obrigado, Daniel. Aí estaremos juntos no dia 19. Obrigado mesmo, gente. Bom, muito obrigado a vocês todos, né? Foi um prazer imenso estar aqui. Obrigado ao Daniel, Paim. A gente teve muito foguete dando ré, né? E talvez a gente discute muito aqui a questão da cultura, né? O quanto a cultura, a mudança da cultura, a transformação cultural é importante. E qual é a principal capacidade do líder num momento como esse? Se não é nem aprender as novas capabilities que você precisa ter, é desaprender as velhas. Né? Desaprender é mais difícil do que aprender. Né? E desaprender ela é muito importante quando você embarca numa jornada como essa. Né? Suas crenças precisam mudar, né? Seus preconceitos precisam ser revistos e é isso que permitiu, né? E vem permitindo que muitas organizações tenham condições de avançar, porque é muito mais a capacidade dela desaprender e não se apegar. Muito bem. Gente, obrigado. Eu vou ficar com uma fala final aqui, não só o convite para o dia 19, para vocês pegarem, mas o iPhone fica lembrando coisas, né? O iPhone mandou uma mensagem para mim com um vídeo de um evento presencial, Raimundo, que a gente fez há 5 anos atrás. E a gente trouxe o Joel de Andrade, que fez uma revolução no sistema de doação e transplante em Santa Catarina, e eu vou jantar com ele agora ali no iate, o coordenador de doação e transplante do Rio de Janeiro. Mas o Joel falou assim: depois da minha palestra, eu aprendi com você, Rafael Paim, e o Marco Cesarino, que o que eu fazia em Santa Catarina era Lean.